Este não falha com ninguém, é Jesus de Nazaré. Jesus, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e carinho me dá a certeza que eu nunca estive sozinho. Jesus, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Amados, então eu só quero aproveitar a oportunidade. Vou só, para quem não conhece, né, então eu vou apresentar o pastor Darcy, depois ele vai se apresentar. Só para quem não sabe, o pastor Darcy é o pastor presidente da comunidade Batista Vida Nova, cuja nossa sede, nossa igreja mãe, como nós falamos, é na cidade de Jaraguá do Sul. E hoje ele vai ser o instrumento de Deus para nos abençoar e trazer uma palavra do Senhor. Amém, queridos? Então eu vou passar a palavra para o senhor, pastor. Para quem não me conhece, eu sou catarinense de nascimento e sou gaúcho de registro. Então eu nasci em Itapiranga, mas eu fui registrado em Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul. Sou casado com a Tânia, minha esposa é psicóloga, ela não pode estar nessa viagem comigo, é pastora também. Nós temos 3 filhos, eu tenho um filho de 27 anos, casado, mora em Florianópolis, uma filha de 25 anos, casada também, mora com a gente lá, está envolvida no ministério.
uma filha de 22 anos solteira e tenho uma neta também, de 1 ano e meio. Amém? Nosso ministério é um ministério que tem procurado servir as igrejas, e nós temos especialmente procurado alcançar as outras nações. Então, através do nosso ministério, nós temos enviado muitos missionários que estão no campo, estão trabalhando, estão gerando a paixão por Jesus. E agora é o nosso momento de ouvir e compartilhar a palavra. E eu quero te convidar para isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Então eu quero te convidar para ficar de pé. Eu creio que Deus tem algo muito precioso para a tua vida, para a minha vida hoje à noite aqui. Eu havia preparado uma outra ministração e Deus ministrou, falou no meu coração algo muito específico para hoje à noite, para este lugar, para a sua vida e para a vida de muitas pessoas que podem estar me ouvindo em seguida. Vamos orar? Pai, te dou graças pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite aqui em nome de Jesus. É uma noite de festa, é uma noite alegre, é uma noite, Senhor, em que o Teu Espírito está trabalhando. E eu quero pedir agora, Senhor, aquieta o nosso coração, ajuda-nos a compreender a Tua vontade. Trabalha em nossas vidas, Senhor, e quebra todas as resistências espirituais que possam nos impedir de compreender, de absorver a Tua palavra e de também ser transformado por ela na medida que ouvimos. Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe desde agora, de maneira específica, para que a nossa vida possa ser trabalhada, edificada e transformada para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos querem que Deus fale consigo hoje à noite? Amém? Eu sei que Deus já tem falado no nosso coração pelas canções, pela comunhão, mas agora é uma maneira diferente de Deus tratar de ti. Então esteja atento, aberto, para que Deus possa agir segundo o seu propósito, em nome de Jesus. Por favor, pode se assentar. Eu perguntei ao Senhor que palavra, e Ele me falou de algo muito específico. Ele disse, no limite. E o que eu quero falar nessa noite, amados, o que eu quero ministrar, é algo que muitas vezes nós ignoramos da nossa vivência como indivíduos, como seres humanos e como cristãos. A palavra de hoje à noite, ela é especificamente, exatamente o que eu estou dizendo ali, é quando nós nos esquecemos que também somos humanos. E você vai entender isso. Muitas vezes, como cristãos, nós focamos a nossa vida a nível de viver pela fé, de que tudo seja e é espiritual, e nós nos esquecemos que Deus nos criou como seres humanos. Nós somos seres emocionais, além de espirituais. Bom, há um texto que me chama a atenção, que está em Mateus capítulo 27, versículo 46. Jesus está na cruz do Calvário, está pregado ali, e nos últimos minutos da sua vida terrena, vou dizer humana, diz o texto que já eram 3 da tarde, e de repente Jesus, ele grita bem alto, ele diz, Eli, Eli, lema sabachthani. E essas palavras querem dizer, meu Deus, por que me desamparastes? Veja que o texto diz que Jesus gritou, e a palavra diz, gritou bem alto. Não se trata de um murmúrio, não se trata de um questionamento simplório, mas a ideia é de que Jesus, desesperado, grita. Ele grita com todas as suas forças, ele grita, sabe, com o que lhe resta. E o grito dele é como que se fosse um pedido de socorro. E ele diz exatamente isso. Meu Deus,
meu Deus, por que me desamparastes? A sensação que Jesus tem de que ele está sozinho, de que Deus se esqueceu dele, de que Deus não está presente. Se nós estivéssemos com alguns irmãos ali ao pé da cruz, iam dizer, pô, Jesus, para, que negócio é esse? Deus não abandona ninguém, né? Alguém poderia ter dito, ô Jesus, que é isso, rapaz, tá na carne, é? Que negócio é esse? Deus não se omite, Deus não se ausenta. Mas Jesus está falando dos seus sentimentos, está falando da sua alma. Ele diz, por que me abandonastes? E eu quero dizer uma coisa, meus amados, muitas vezes na nossa vida cristã, nós experimentamos isso. O sentimento de que Deus nos abandonou. O sentimento de que não temos para onde ir. Um sentimento de que Deus se esqueceu de nós. E é exatamente nos momentos de luta, de tribulação, de angústia, de perplexidade, é que a gente passa por isso. Parece que Deus estava indiferente em relação à dor, ao sofrimento que Jesus sentia naquele momento. E por isso, ele não é hipócrita. Ele não espiritualiza a situação. Ele grita. E ele grita bem alto. Ele expõe os seus sentimentos. Ele não camufla. A grande verdade é que muitas vezes nós cristãos, para não escandalizar ninguém, né? Ou para mostrar que nós somos fortes, a gente quer passar uma imagem que está tudo bem. E às vezes não está tudo bem. Passamos com medo, às vezes, de perder, né, espaço. A gente finge que está tudo bem. Mas Jesus, ele expressou um dos nossos sentimentos mais comuns. É de que podemos sofrer dor, a dor pode nos afetar, e a gente tem que gritar. E quando mais esperávamos por uma ação de Deus, parece que ele cruza os braços. Agora, Jesus sabia que ele ia para a cruz do Calvário. Isso nunca foi omitido dele. Quando Jesus encarnou, quando Jesus cresceu, depois iniciou seu ministério, Jesus já sabia de que ele iria para a cruz. Lá em Mateus capítulo 26, do versículo 39, diz que um pouco antes da crucificação no Getsêmani, ele foi mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. E ele disse assim, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Veja que Jesus, na sua humanidade, ele expressa o sentimento do medo. Ele antevê o sofrimento, e isso é grande para ele. Portanto, Jesus não espiritualiza a relação com Deus. Ele a expressa. Nessa foto, hoje existe uma igreja, é o lugar, a pedra onde Jesus provavelmente orou no Getsêmani. Então, Jesus, ele tinha consciência de sua missão. Quando Jesus foi enviado pelo Pai, ele não foi enganado. Não lhe foram feitas promessas de vitória, de bênçãos. Foi decidido claramente de que ele assumiria os nossos culpas e pecados. E isso significaria morte, e de maneira cruel. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, diz o texto, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas sabe o que Jesus reconhece? Não é o fato de saber qual é o alvo, o final do seu trabalho, da sua missão. É que Jesus reconhece que ele tinha um limite. Jesus reconhece
que há um momento e que ele não tinha forças de prosseguir. Lucas capítulo 22, versículo 42 diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. A minha vontade não é morrer na cruz daquela maneira. O meu desejo não é assumir a culpa, o pecado que me traz tanta dor. Mas se essa é a tua vontade, então faça, Senhor. E ele o fez. Deixa eu falar uma coisa muito importante para todos nós hoje à noite. Aquilo que está te matando hoje, quando eu digo te matando, é aquilo que está te sufocando, aquilo que está te levando no limite, aquilo que está esgotando as tuas forças, aquilo que está minando a tua fé, aquilo que está mexendo com o teu emocional, que afeta o teu físico. Olha, não são as pessoas, não são as circunstâncias, mas é a nossa dificuldade de saber lidar com aquilo. Então o grande problema, o grande dilema não está na ação de Deus, mas está em como nós respondemos às dificuldades, às lutas, às provações que estamos vivendo nesse momento. Eu não sei o contexto de vida que você está levando agora. Pode estar passando por um divórcio, pode estar passando por problemas de enfermidades, soube de alguma doença que pode trazer transtornos terríveis para a sua vida, para a sua família. Perdeu o emprego, eu não sei. Mas sabe que o que lhe afeta, e se lhe afeta, e você reconhece que está doendo, o problema não é lidar com o problema, mas é lidar como resolver isso. Então a minha pergunta é: o que fazer? A primeira coisa é que nós precisamos aprender a viver uma vida honesta no nosso relacionamento com Deus. Eu vou voltar a falar sobre isso. Em segundo lugar, a gente precisa se lembrar, não se esquecer de que nós somos, embora cristãos, embora salvos por Jesus Cristo, embora selados pelo Espírito Santo, ainda somos seres humanos, ainda temos emoções, ainda temos sentimentos. Em terceiro lugar, é preciso se cercar de amigos. E em quarto lugar, sempre trazer em memória o dia em que o Senhor Jesus nos salvou. Vamos lá. Você está vivendo o seu limite. O seu limite, como eu disse, é aquele momento que você não suporta mais, não aguenta mais. E a sensação é que Deus está distante. O que fazer se você sente isso? Portanto, em primeiro lugar, seja honesto no seu relacionamento com Deus. Deixe-me falar uma coisa que a psicologia usa. São dois termos: culpa e culpabilidade. Sentir culpa é importante, porque através da culpa, você faz alguma coisa errada, você pode reparar isso, não é verdade? Pode pedir desculpa, pode pedir perdão. Sentir culpa tem o seu lado bom, porque ela nos desperta para renovar relacionamentos, retribuir ou compensar o erro que cometemos. Então, se você pecou, errou, e se sente culpado, dê graças a Deus. Porque assim Deus pode te trazer novamente a um renovo do teu relacionamento com Ele. Na confissão do nosso pecado, Deus nos restaura e perdoa, não é verdade? Mas o problema é o sentimento de culpabilidade. É quando nós carregamos todos os dias com a gente o sentimento de que nós não somos dignos. Você já confessou esse pecado, você já confessou esse erro a Deus, já acertou esse erro com uma pessoa que você feriu, magoou, mas ainda assim você continua se sentindo culpado.
E uma pessoa que se sente culpado é uma pessoa que se sente indigna, deslocada. Ela sente que não tem direito. Então, talvez esse seja o nosso sentimento. Se há em você um sentimento de culpabilidade, ou seja, você não consegue lidar com o erro, com o fracasso, porque se sente constantemente acusado, seja pelo diabo ou por você mesmo, lembre-se de que o Senhor Jesus Cristo te convida a você experimentar paz e verdadeiro perdão. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Se você está no seu limite e sente muita culpa, eu lhe convido a lançar sobre Jesus esse sentimento. A Bíblia diz: não ande ansioso com nada, ou seja, não se preocupem, orem, supliquem, adorem, apresentem seus pedidos a Deus, e na medida que você vai a Deus em oração, o Espírito de Deus vai te restaurando e renovando, e diz o texto que Ele atribuirá paz, Ele ministrará ao teu coração perdão, e é algo tão sobrenatural e tão maravilhoso, que excede toda a compreensão, toda a racionalização. Essa paz, ela excede todo o nosso entendimento, e mais do que isso, o Espírito guarda a nossa mente, guarda o nosso coração em Cristo, para que a gente não sofra mais. Se você sente que está no limite, sente culpa, lembre-se, Deus não deixou de te amar. Ele não se esqueceu de ti. Você não deixou de ser importante. Ele tem os seus olhos focados na tua vida. E Ele quer ministrar ao teu coração graça e paz. O fato de sentir, sabe, ansiedade, medo, angústia, não significa que você deixou de ser espiritual, de ser um homem, uma mulher de Deus, mas significa que você expressa sentimentos, porque é um indivíduo que sente, mas não precisa viver acorrentado a esses sentimentos negativos, mas pode viver livre e feliz em nome de Jesus, amém? O segundo lugar, para trabalhar esse estar no limite, é que você não se esqueça de que você é humano. A coisa que nós hoje vivemos com muita dificuldade, e na nossa realidade, é o estresse, não é? Está todo mundo cansado. Estou estressado. O estresse é aquele sentimento de que você está no limite, já está irritado, já não tem mais concentração, não consegue mais se lembrar do nome das pessoas, às vezes, dos locais. O estresse leva você ao esgotamento físico, emocional, espiritual. E há uma palavra nova hoje chamada burnout. E a palavra burnout quer dizer cinzas. E essa é uma síndrome 10 vezes pior do que o estresse. É o estresse no limite máximo. E há muita gente sendo internada por causa dela. Só para ter uma ideia, de 8 a 10% das pessoas hoje no nosso planeta já experimentaram o burnout, que é esse sentimento de esgotamento no máximo. E é interessante, o país que mais sente ou sofre dessa, não sei se chama de síndrome, é o Japão, com 70%. Em segundo lugar é o Brasil, com 30%.
E olha, em terceiro lugar a China com 24%. Está estressado, pescar não resolve. E para o bailão também não. A cura está em lançar sobre Jesus toda essa ansiedade e experimentar dele o perdão. Dizem que o mal da nossa década é a ansiedade. A ansiedade é aquele sentimento, né, de inquietude, de medo, do fracasso, da perda. A ansiedade é sofrer de antemão. É antever um problema muito maior do que ele é. Existe pelo menos 2 tipos de ansiedade, segundo a psicologia. Existe a ansiedade, aquela realística, e existe a ansiedade neurótica. A ansiedade realística é aquele sentimento apreensivo que você tem, por exemplo, quando você foi convidado para fazer uma palestra aqui na prefeitura, em Santa Maria, diante dos vereadores, de última hora. Aí você fica ansioso, né? Tem que preparar um negócio, o que eu vou falar? Né? Ou você vai fazer aquela entrevista que você tanto quis para aquele emprego. E aí não consegue nem dormir à noite de tanta ansiedade, sabe, para que seja bem sucedida essa entrevista. Agora, a ansiedade neurótica é diferente. A pessoa vive ansiosa o tempo todo. A pessoa, ela encarna de que tudo vai dar sempre errado. E isso é grave. E esses são sentimentos humanos. Só para lembrar, amados, que como seres emocionais, que vivemos num corpo físico, tudo que nós sentimos de ruim, de mal, a gente descarrega no corpo. E a psicologia chama isso de somatização. É quando você vai no médico e o médico diz, olha, o teu problema é psicológico. Você sente dor, você sente ânsias, você sente tonturas, você sente desgaste emocional, você está estressado, né? Mas o médico faz todos aqueles exames e diz, não, o teu problema é psicológico, é da tua alma. E é verdade. Gente, 20% da população mundial é afetado por esses transtornos de somatização. Mais do que isso, a somatização é muito mais comum em mulheres do que em homens. E os sintomas em mulheres são muito mais severos. Claro, porque as mulheres são mais emotivas, né? E vão sofrer mais somatização. Mais do que isso, 20% das pessoas que sofrem de somatizações, elas apresentam transtornos de pânico e ansiedade. E olha, eu tenho entrado em contato com muitas pessoas ultimamente que têm sofrido de síndrome de pânico. E muitos são cristãos. Mais do que isso, 40% dos somatizadores sofrem de depressão ou de melancolia profunda. E 60% das consultas que são feitas no SUS não tem causa orgânica. É da alma. E nós vivemos então no meio de uma sociedade que está doente. Jesus disse uma coisa interessante em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Ele disse assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, isso é muito sério. Você tem andado cansado ultimamente? Você tem andado oprimido? A palavra oprimido não é pelo diabo, mas é oprimido por tantas coisas e escolhas que nós fazemos, por circunstâncias que nos afetam. Infelizmente, a maioria dos cristãos não são felizes.
A maioria dos crentes em Jesus Cristo não estão satisfeitos. Estão cansados e oprimidos. E sabe por que estão cansados e oprimidos? Porque deixaram de ir a Jesus. Deixaram de ir a Jesus. Tiraram os seus olhos de Jesus. Jesus disse: se você estiver cansado e oprimido, venha a mim. Então a nossa escolha é de continuar vivendo a nossa vida cristã sem submissão e sujeição absoluta a Deus, ou fazemos o que nós achamos que é o certo. E Jesus diz para quem está cansado e oprimido: venha, assuma o meu fardo, aprenda de mim, lembre-se, eu sou manso, eu sou humilde, o meu coração é um coração quebrantado. Jesus diz: venha, você vai encontrar descanso em mim. Portanto, se estamos cansados e oprimidos, é porque não temos ido a Jesus. E há muitas coisas que nos oprimem. Em terceiro lugar, como vencer estando no limite das suas forças? Cerque-se de amigos. Amigos verdadeiros. Amigos cristãos que te amam, que querem caminhar contigo, que não estão do teu lado por interesses, que se importam com a tua vida com sinceridade, pessoas que são capazes de guardar segredos. Quando você abrir o seu coração, procure por esse tipo de gente. Deixe-me contar uma história. Havia um gigante chamado Golias, um filisteu, que estava ameaçando o povo de Israel. Era um homem de 2,90 metros de altura. A lança dele pesava 6 quilos. A armadura dele, entre 65 e 70 quilos. Era um monstro de homem. E olha, não é só o tamanho, mas um homem treinado em batalhas. Um guerreiro. Um homem que sabia enfrentar o inimigo, e muitos deles. Aí um menino, pela estatura dos judeus na época, no máximo 1,50 m de altura, 1,56 m. Pequenininho, metade do tamanho do gigante. Não tem experiência de guerra. Não sabe usar uma arma de combate. Ele é um ungido de Deus chamado Davi. O seu coração depende de Deus. Ele toma as pedras, vai em direção ao gigante e com a sua funda mata num tiro, ou pelo menos fere num tiro, o Golias, que cai, toma a espada pesada daquele homem e desfere o golpe fatal. Passa-se muitos anos, Davi passa a ter experiência em muitas batalhas. Ele é honrado, estátuas são erguidas em homenagem a ele, canções são cantadas em seu nome. Davi se torna um herói extraordinário e um guerreiro que faz com que o reino de Israel se torne um dos maiores e mais poderosos da sua época. Agora veja só alguma coisa. Em 2 Samuel capítulo 21, versículo 15 a 17, diz o texto bíblico uma coisa interessante. Diz o texto: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisaí, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Veja só. Agora, Davi já é um homem de uma vivência, né, no seu reino, experiente, maduro. E como de costume, ele vai para uma batalha. Agora acontece algo. Um gigante
menor que Golias. Diz o texto bíblico que ele cingiu uma espada nova, ou seja, era a primeira batalha desse filho de gigante. Não tinha experiência de guerra, não tinha experiência de combate. Foi direto contra Davi, provavelmente para se vingar da morte, talvez do pai. E entra em combate com o experiente Davi. E o que acontece? No combate, Davi começa a perder. E ele passa a se tornar uma ameaça para a vida de Davi. E Davi perde a batalha quase. E aí os amigos de Davi percebem isso, intervêm e salvam a Davi. E a minha pergunta, o que fez com que Davi quase perdesse a vida contra um inexperiente? A Bíblia deixa bem claro, ele se cansou. Amados irmãos, na nossa caminhada da vida cristã, ou na nossa vida comum, há um momento na nossa vida que a gente cansa. São tantos problemas em casa, às vezes no relacionamento familiar, com filhos, com o trabalho, com empresa, com patrões, né, com vendas, existem muitas coisas que se apresentam para sugar a nossa força, energia, a nossa vitalidade. Não é verdade? Hoje a maioria das pessoas, como eu disse, estão cansadas, não tem forças para prosseguir. Davi cansou talvez porque ele tivesse muitas exigências no reino. Talvez tinha que atender a muitas questões políticas no reino. Havia muitas dificuldades no relacionamento dos seus filhos em casa. Eu não sei, mas alguma coisa cansou Davi. E vou dizer uma coisa. Os grandes gigantes da nossa vida que nós enfrentamos e vencemos no passado, eles vão se representar novamente. Eles podem voltar. E podemos não estar preparados nesse momento para vencê-los novamente. O que tem te cansado, meu querido? O que tem tirado de ti o ânimo, o vigor? Cansado, ansioso, deprimido, no limite. Cerque-se de amigos, porque foram os amigos verdadeiros de Davi que o livraram da morte certa. Por isso essa terceira recomendação que eu trago é: procure por pessoas que podem orar por você, que podem ouvir você. Você não deixa de ser espiritual e nem um cristão maduro porque abre o seu coração para alguém, porque confessa fraquezas da tua vida para alguém, para que ore por você, para que possa vencê-las. Os cristãos têm medo de abrir o seu coração porque têm dificuldades de confiar em pessoas, porque foram magoadas, né? Rejeitadas. Mas ore para que Deus lhe dê amigos verdadeiros. Porque no dia ruim, difícil, Deus vai usá-los para que você continue em pé e firme. E em quarto lugar, amados, isso é muito importante. No dia difícil, no momento da agonia, traga à memória o dia em que Jesus Cristo te salvou. E se você ainda não teve uma experiência com Jesus, uma experiência em que Ele te tocou, e você sentiu Ele, e sentiu que Ele perdoou os seus pecados, e também sentiu que Ele te selou com o Espírito Santo, se você não teve essa experiência, precisa ter urgente, porque você corre perigo. A Bíblia diz que nós somos salvos quando conhecemos a Deus. E conhecer é experimentar.
Agora, se você já teve um encontro com Jesus, lembre-se do dia desse encontro. Um psicanalista chamado Wilhelm Reich, ele trabalha uma tese sobre os medos que constroem a sua concretização, e ele fala uma coisa muito interessante, que o ser humano, a gente milita contra si mesmo na nossa caminhada, na nossa vivência. Quer ver um negócio? A pessoa tem tanto medo de bater o carro novo que comprou, que acaba batendo o carro. A pessoa tem tanto medo, por exemplo, de perder o emprego, e acaba perdendo o emprego. Por quê? Porque a pessoa constrói emocionalmente dentro dela todos os caminhos e recursos e possibilidades para que isso aconteça. É o que Jó escreve lá em Jó capítulo 3, versículo 25. Porque aquilo que temia me sobreveio. E o que receava, isso me aconteceu. Gente, na nossa vida cristã, nós somos cercados por muitos inimigos. E eles querem a nossa queda. E eles têm nome. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de seres espirituais, que a Bíblia descreve como o diabo, os demônios. E eles estão atentos para que aquilo que você tema aconteça. Eles constroem contra você toda a possibilidade de você ser feliz, abençoado e bendito. Então, meu amado, se o diabo diz que você não é filho de Deus, lembre-o de que você nasceu de novo no dia 27 de julho de 1980. Lembre-o que você foi batizado no dia 2 de novembro de 1980. Estou falando de mim. Essas datas são muito importantes. E se você é pastor, se você é líder, se Satanás te acusa, te afronta, diga: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu nasci de novo. O sangue de Jesus me lavou e me purificou. E foi lá no dia 29 de setembro de 2013. Lembrar-se do dia que você fez com a sua aliança com Deus, é como dizer: eu não sou mais meu, eu sou do Cordeiro, o meu Senhor é Jesus Cristo, entende? Ele me redimiu e salvou. E sabe uma coisa? O meu contrato tem dia, o meu contrato tem hora. Então, se você está vivendo um momento de luta, você está no limite, e você está sendo extremamente honesto contigo mesmo hoje à noite, eu quero te dizer, amado, coloque isso diante de Deus, dependa dEle, creia que Ele é capaz de fazer tudo novo, diferente e melhor. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, voltando ao texto bíblico, diz o texto que às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto. E ele gritou: meu Deus, por que me abandonastes? Amados, se você está passando num momento de limite da sua vida, grite. Não fique com medo da opinião dos outros. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Jesus não estava preocupado com o que os outros poderiam pensar a respeito dele. Não estava preocupado com o que os soldados ímpios iriam pensar a respeito dele. Ele expressou um dos sentimentos de urgência. Ele gritou, e gritou bem alto. Ele expôs a sua dor. E qual era a sua dor? O sentimento de que ele foi abandonado por Deus. Você se sente abandonado por Deus?
lembre-se de que sempre há uma ressurreição e há uma assunção gloriosa em seguida. Deus se importa. Tenho encontrado muitas pessoas que tentaram suicídio porque perderam o sentido de vida. Normalmente as nossas perdas nos levam a sofrimentos. Então o que eu quero deixar para você hoje à noite é de que você tem para onde correr. Ele está de braços abertos e Ele é capaz de renovar a tua vida. E se você tem, por causa do seu cansaço, do seu limite, desistido ou procurado, sabe, largar tudo, lembre-se que Ele se importa. Você pode recomeçar em nome de Jesus. Deus quer reescrever a tua vida. Talvez você não possa mudar o seu passado, mas pode agora escrever um futuro totalmente diferente. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar contigo ainda antes. Amém? Pai, muito obrigado nessa noite pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito que opera em nós. E hoje à noite, a palavra que nos pedistes foi de que aquele que está cansado, aquele que anda oprimido, aquele que anda sem forças, aquele que não tem para onde correr, para ele o Senhor está dizendo que ama. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo renove essa vida. Que o teu Espírito Santo nessa noite a cure, a restaure e a devolva para uma nova intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Que Deus te abençoe. Esses seus cabelos brancos, bonito esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, do mundo e esses passos lentos, de agora caminhando sempre, comigo já correram tanto, na vida meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de história e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive
presente nas experiências, contida nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida, seu sorriso franco, me anima seu conselho certo, me ensina, beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo, eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo.